Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 190, módulo 14. O assunto: produzindo uma corrente contínua por um condutor que está girando num campo magnético. Vamos lá? Acabamos de mostrar que um condutor singelo, deslocando-se em volta de um campo magnético, produz uma tensão alternada. Para produzir uma tensão contínua, é então necessário inverter periodicamente as conexões para o condutor, de modo que a tensão de saída tenha a mesma polaridade. Preste atenção que eu vou repetir. Para produzir uma tensão contínua, é necessário inverter periodicamente as conexões para o condutor, de modo que a tensão de saída tenha a mesma polaridade. Na figura ao lado, observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos uma ilustração simplificada de um gerador que proporciona a inversão necessária para converter a tensão alternada gerada para uma tensão contínua. É importante entender a finalidade de cada parte do gerador. O ímã permanente cria um campo magnético através do qual o condutor giratório se desloca. De acordo com a figura, observe, o condutor é formado em forma de quadro retangular, tecnicamente conhecido como induzido do gerador. Preste atenção, hein? Induzido do gerador. A regra da mão esquerda, que nós já vimos, irá mostrar que a qualquer instante a corrente induzida que flui num lado do quadro está em sentido oposto de direção da corrente do outro lado do quadro. Conforme indicado na figura ao lado, as extremidades do quadro são ligadas a dois condutores em forma de semi-anéis, que forma o que chamamos de comutador. Observe a figura. Observe que, de acordo com a figura do lado, as extremidades do quadro são ligadas a dois condutores em formas de semi-anéis, que forma o que chamamos de comutador. Conforme o quadro, isto é, a espira de fio, ela vai girando, o segmento do comutador gira junto. A tensão induzida no quadro da armadura, ela deve ser retirada do comutador e fornecida ao circuito externo. Isso é feito através do uso de escova. Observe a figura. As escovas, elas são geralmente feitas de carvão e elas esfregam-se contra o comutador, isto é, o coletor, conforme o mesmo vai girando. Observe esta outra figura. Nela mostramos como uma tensão contínua é produzida por um gerador, conforme seu induzido vai girando num campo magnético. Para simplificar a discussão, um lado da armadura está indicado em preto e o outro lado está indicado em branco. Observe. Isso então irá facilitar a identificação dos condutores da armadura, conforme o mesmo vai girando. Observe a figura ao lado, esta outra figura. Nela mostramos que na posição A, o quadro do induzido está posicionado de tal forma que os condutores estão se deslocando paralelamente às linhas de fluxo magnético. Preste atenção. O condutor ele está se deslocando paralelamente às linhas do fluxo magnético. Neste instante, a tensão induzida na armadura é 0 volt. Observe que nesse instante, as escovas coincidem com a ranhura do comutador. Assim, não há geração de tensão. E observe que a ligação é feita com as escovas do gerador. Nesta outra figura, observe com atenção esta outra figura. Observe que mostramos a posição B do induzido, que girou de tal forma
que o condutor estão se deslocando perpendicularmente ao fluxo magnético. Preste atenção na figura B. Observe que o induzido ele girou de tal forma que o condutor estão se deslocando perpendicularmente ao fluxo magnético. Agora, a tensão induzida terá o seu valor máximo. Observe então esta outra figura. Observe que o induzido está agora na posição C. O quadro já girou mais uma vez, de modo que o condutor estão se deslocando paralelamente à linha do fluxo do campo magnético. Então, nenhuma tensão é gerada. Por quê? Porque o condutor estão se deslocando paralelamente à linha do fluxo magnético. Observe que o comutador está numa posição tal que as ligações do fio preto e do fio branco serão intercambiadas nas escovas. Durante o meio ciclo de rotação descrito acima, o fio preto ficou ligado à escova preta e o fio branco ficou ligado à escova branca. Agora as posições estão invertidas. Está claramente indicado na figura. Observe. O lado preto do quadro está ligado à escova branca e o lado branco do quadro está ligado à escova preta. O que aconteceu foi que o condutor inverteu as ligações do quadro da armadura. O resultado é que a corrente induzida irá fluir no mesmo sentido de direção. Observe então esta outra figura. Nela mostramos o instante D. Observe que o quadro do induzido está se deslocando perpendicularmente ao fio e a tensão máxima está sendo produzida. Preste atenção. Observe esta outra figura. Observe que nós mostramos nesta outra figura o instante D. Observe também que o quadro do induzido ele está se deslocando perpendicularmente ao fluxo e a tensão máxima, neste caso, será produzida. Por quê? Porque o quadro do induzido está se deslocando perpendicularmente ao fluxo. Isto está sendo indicado no gráfico da figura abaixo. Observe o gráfico. Neste outro instante, o instante E. Observe que o induzido ele girou novamente, de modo que a sua posição está idêntica ao primeiro instante da figura, isto é, no instante A. Observe a figura, o instante E. Observe que o induzido ele girou novamente, de modo que a sua posição está idêntica ao primeiro instante da figura, isto é, o instante A. Observe que os rasgos dos comutadores estão opostos às escovas e à ligação dos fios preto e branco do quadro do induzido. Em resumo, o comutador ele funciona de fato como uma chave reversora que inverte periodicamente as ligações do induzido. Preste atenção que eu vou repetir. Em resumo, o comutador ele funciona, de fato, como uma chave reversora que inverte periodicamente as ligações do induzido. A tensão de saída do gerador, ela terá sempre a mesma polaridade, e a corrente induzida irá sempre fluir no mesmo sentido de direção através da carga. Observe esta outra figura. Preste atenção. Nessa figura, mostramos um gráfico cuja tensão contínua é produzida em pulso e não como um valor constante de uma corrente contínua. Observe no gráfico que a tensão sempre cai de zero toda vez que a parte aberta do segmento do comutador coincide com a escova
e que o comutador se deslocare paralelamente às linhas de fluxo. Ó, preste atenção. Observe esse gráfico ao lado. Observe que a tensão ela sempre cai para zero, toda vez que a parte aberta do segmento do comutador coincide com as escovas e que os condutores se deslocarem paralelamente à linha do fluxo. Ao tentar gerar uma tensão contínua, é melhor ter uma tensão de saída do gerador que não caia periodicamente a zero. Isso pode ser conseguido usando-se várias espiras no induzido. Observe na figura ao lado. Nela mostramos como isso é feito. Ao invés de girar uma única espira no campo magnético, gira-se 3 espiras. Cada espira, isto é, os fios condutor, irá fornecer uma tensão para o comutador segmentado. As escovas não estão indicadas, mas são semelhantes àquela indicada na figura anterior. No gerador da figura ao lado, observe, mostramos que há sempre fornecimento de tensão às escovas. Depois de uma espira, ela ter passado por uma posição de tensão máxima, as espiras seguintes passam por essa posição, em sequência. O comutador, ele controla a ligação das espiras às escovas, conforme se vai deslocando para sua posição de tensão máxima. A tensão gerada por este tipo de arranjo, ela está sendo indicada no gráfico da figura ao lado. Observe o gráfico. Observe que essa tensão nunca cai completamente a zero. Na prática, pode existir um grande número de espiras num único induzido. Um exemplo disso está sendo ilustrado na figura abaixo. Observe com atenção as figuras abaixo, que mostra uma vista real de um induzido e de um comutador pertencente a um gerador de corrente contínua. Observe. Observe que o comutador consiste de um grande número de segmentos e cada segmento está ligado às extremidades de uma espira de bobina. Os fios das bobinas são encaixados em ranhura no induzido e o conjunto completo é montado num eixo único que gira a bobina especial através do campo magnético. Ó, preste atenção. De acordo com a figura, observe que o comutador ele consiste de um grande número de segmentos e cada segmento está ligado à extremidade de uma bobina, isto é, uma espira de bobina. Os fios das bobinas, eles são encaixados em ranhura no induzido e o conjunto completo é montado num eixo único que gira a bobina especial através do campo magnético. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.